No episódio de hoje eu vou conversar com o Fábio Cruz, que é sócio da Open Capital, uma gestora de recursos independente, uma conversa sobre o mercado financeiro muito legal. Então fica ligado e vem comigo. Com mais um episódio aqui do CedoCast, que é o podcast da Cedo Seguros, onde recebemos empresários, empreendedores de diversos setores, clientes nossos, empreendedores. E hoje aqui em especial tem um cliente, o Fábio Cruz, da Open Capital, que é uma gestora que vai contribuir muito aqui sobre o mercado financeiro, contar um pouco sobre a trajetória dele e dar algumas dicas aí de investimento que vai ser importante para você. Fábio, obrigado por receber o nosso convite aqui e estar aqui junto com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder estar falando com vocês, inclusive já me atendem há muitos anos aí. Pois é, já está há um tempo com a gente aqui, né? Já está há um bom tempo. Legal. Então, cliente bom é aquele que está conosco há bastante tempo, né? É verdade. Então, queria agradecer a oportunidade aí mais uma vez. Eu que agradeço. Aliás, os nossos segmentos são meio parecidos, porque Sim. somos corretores, né? Tem uma relação muito de confiança com o cliente, Exatamente. De trabalhar longo prazo, né? E, bom, queria ouvir um pouquinho a origem, como é que você caiu nesse mercado, contar um pouquinho da tua empresa e aí a gente vai falar um pouco de mercado aí também. Vamos lá. Poxa, minha trajetória no mercado financeiro, acho que ela acontece antes, né, de eu ter nascido. Inclusive, meu avô foi executivo de um banco internacional aqui no Brasil, ligado ao mercado financeiro. Meu pai iniciou no mercado financeiro também, já teve corretora de valores, aqui, de família, né? DNA ali. Então, e eu muito novo sempre gostei, né? Das conversas. E aí toda vez meu pai chegava em casa e falava: pai, e aí, a bolsa subiu ou caiu? E aí a gente conversava muito de investimento na época. Legal. Inclusive, e eu testava ele, falava: tá, a bolsa fechou quantos mil pontos hoje, né? Que eu via no jornal, né? Você sacava. Aí ele falava: não, fechou tanto. Eu falava: você errou aqui, ó, tem 10 pontos para mais, para menos. Teve uma boa educação financeira. Então, sempre tive muita proximidade com o mercado financeiro. Meu pai chegou a trabalhar muitos anos no pregão, inclusive no Viva Voz, né? Então eu gostava daquele nervoso, exatamente, mercado, daquele barulho. E quando eu iniciei no mercado financeiro também ainda peguei um pouco desse resquício aí de Viva Voz. Mas voltando um pouquinho, né? Desde cedo eu comecei a trabalhar, além de tudo aquilo que a gente tinha dentro de casa, eu sempre tive vontade de fazer a minha parte, ter o meu dinheiro, ter minha liberdade. E vira e mexe eu vendia alguma coisa que eu tinha para comprar uma outra. Meus pais sempre brincaram, falavam: Fábio, ele nunca pediu muitos presentes, ele pedia um presente. E geralmente esse um presente equivaliam a outros muitos presentes que inclusive a minha irmã acabava pedindo, ela tinha mais um. Mas, poxa, desde cedo gostei de trabalhar, então a gente viajava muito para o interior, tinha um clube de campo e, pô, nas férias lavava carro no pessoal, ou ia trabalhar no restaurante como garçom para fazer um dinheirinho para sair. Então, sempre gostei de trabalhar. E isso foi uma das coisas que, inclusive, meus pais me ensinaram. Então, ninguém vai fazer por você, né? Então, acorda cedo, se dedica, seja uma pessoa organizada, se dedique, que o resto vem a reboque, né? Então, desde cedo, eu sempre gostei. Terminei o colégio em 97, né? Entrei na faculdade, fui fazer ciências econômicas, buscava alguma coisa ligada ao mercado financeiro. Eu sabia o que eu queria trabalhar. Ali, né? Não sabia a área, mas eu sabia que eu queria trabalhar no mercado financeiro. E às vezes você olha o mercado financeiro e você fala: poxa, o mercado financeiro é só a corretora. Não, e tem um mundo, né? Antes da corretora, né? Que a gente utiliza muitas vezes para negociar algumas coisas. E aí entrei na faculdade
E aí eu falei, poxa, eu quero trabalhar num banco de investimentos. E a época, né, você tinha um número de bancos grande, né? Então você tinha um volume de bancos para se trabalhar. A área que eu gostaria de trabalhar, que eu queria trabalhar, era uma área muito específica, que era a mesa de investimentos do banco, né? Que a gente chama de tesouraria. Tesouraria, né? Que cuida do dinheiro do banco ali, exatamente. Né? Então você está cuidando do banqueiro, né? Do dinheiro do banqueiro. É muito bom porque você tem o banqueiro como teu cliente, então ele entende o risco que você está tomando. Mas ao mesmo tempo o dono do banco que está te cobrando, né? Então a pressão realmente ela é grande. Eu lembro que eu comecei a carreira na Asset também, né? A gente estava falando disso, mas eu comecei na Asset do Safra. Tá bom. E como estagiário. E aí tinha essa coisa, assim, tinha o Chinese Wall, né? Que não podia, era separado, né? A Asset da tesouraria e tal. E era engraçado porque são dois mundos mesmo, né? O que o banco está fazendo, o que vai fazer para os clientes, né? E tinha essa divisão. Eu nem sabia o que acontecia na tesouraria, tinha essa certa divisão ali, mas eram dois universos ali. Exatamente. Assim, né? E assim, a Asset tem um perfil um pouco mais calmo do que a tesouraria, né? Mas porque o cliente desce e vai lá na tesouraria. Então, mas são coisas muito parecidas, né? Então, um está cuidando dos dinheiros do patrimônio dos clientes que investiram em um fundo, né? E o outro está cuidando dos dinheiros do dono do banco. E aí comecei a trabalhar no mercado financeiro em 98, trabalhar na tesouraria do Banco Fator, que era um banco de investimentos na época super agressivo, inclusive, um banco relativamente pequeno, mas muito agressivo na tesouraria, né? E foi uma grande escola para mim. Trabalhei com muita gente competente, eu acho que aprendi muito ali e muito diferente do cenário atual, né? Antes você trabalhava com uma outra energia, com outro ambiente de trabalho. Hoje as coisas acabaram se acomodando e ficaram um pouquinho mais menos pressionado, né? Naquela época eu acho que a gente ainda tinha um ambiente de pressão e não tinham ninguém segurava qualquer tipo de palavra ali para conduzir com ninguém da sua equipe, mas são pessoas que eu tenho. O pessoal do mercado financeiro é na lata ali, né? Exatamente. Eu lembro disso também. Tinha muito, você vê muito mimimi, você não sobrevive, assim, né? Eu lembro, eu comecei como estagiário e aí a primeira... O estagiário é o que mais... Nossa, aí sofre demais. E a primeira coisa que eu ganhei foi um cartão de visita e estava escrito diretor de logística. E aí eu falei, como assim diretor de logística? Eu sou estagiário. Ele disse, calma que já você vai entender. O primeiro dia que chegou um sanduíche na recepção, o diretor de logística foi convocado para ir buscar. Exatamente. Falou, agora você entendeu por que você é o diretor de logística. Mas é uma grande... uma escola incrível. E a gente precisa dessa descontração também por conta da pressão. É nervoso, exatamente. Né? Então, tem muito isso, tem muita brincadeira também, né? Tem bastante, mas foi uma época muito bacana. A gente estava um pouco mais do mercado analógico, entrando para tecnologia. Você estava ali começando, inclusive Nasdaq. Você estava começando a olhar um pouco para a tecnologia. Os aplicativos dos computadores, inclusive, eram super arcaicos na época, né? Nem se usava Outlook para e-mail, você usava o Lotus, né? Então, a internet era super precária, nem Google ainda tinha, né? Ainda era então, a operação era aqui, né? Era Viva Voz. Pegou aqueles portas Peguei, exatamente. Falava aqui, então, e aí você tinha sua tela, né? Com um telefone com uma tela LCD, e aí você falava com diversos corretores, bancos, e aquela barulheira, caixinha, né? Você tinha uma caixinha de som para ouvir o que o cara estava cantando no mercado lá embaixo, no pregão. Mudou muito, né? Mudou, evoluiu Foi bastante. Essa época da transição mesmo. E aí, basicamente, depois do Banco Fator, eu saí, fui trabalhar na tesouraria do Unibanco, que aí sim era um banco muito grande na época, né? E a tesouraria super ativa, então um volume de operações muito grandes, completamente com um perfil completamente diferente
Banco do Banco múltiplo Fator. já, né? Exatamente. E aí fiquei por um bom tempo no Unibanco, até que eu recebi um convite do meu atual sócio, que é o Marcelo. Ele tinha constituído uma asset independente, uma gestora independente, nos primórdios ali de gestoras independentes. E aí ele me chamou para trabalhar com ele, saí do Unibanco para fazer a gestão de um hedge fund que ele tinha constituído, que chamava Open Fund na época. Então a ideia era que a gente abrisse a carteira de investimentos do fundo. E aí depois passou um tempo, um período muito difícil do mercado financeiro, ainda em desenvolvimento, né? Sofrendo um pouquinho com a parte... O fundo era o que exatamente? Um fundo era um multimercado, era um hedge fund, era um multimercado, operava tudo, né? Então, juros, moeda, Isso ações. era que ano? Isso por volta de 2004, 2003, 2004. Com taxa de juros alta, né? CDI, ninguém querendo muito risco. Exatamente. Também, né? Então, CDIzão sempre batendo ali. Exatamente. Né? Então, a gente tinha sempre esse nosso concorrente que todo dia ele é positivo, né? Então... às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas na sua média, sempre positivo. E aí depois disso, permaneci um tempo lá na gestão. Aí eu falei, poxa, o que eu estou efetivamente construindo, né, na gestão de um fundo? Entrei com alguns questionamentos a mim mesmo. Falei, poxa, seria interessante eu ver alguma coisa, olhar alguma coisa, pensar em alguma coisa na economia real. Aí imaginei em me desligar do mercado financeiro e me juntei a um escritório de advocacia focado em planejamento tributário, com grandes clientes. E eu falei, poxa, eu acho que tem oportunidade se a gente levar um pouquinho do mercado financeiro, da expertise que a gente tem aqui, tentar montar uma operação estruturada, alguma coisa assim. Eu acho que a gente tem uma oportunidade, até porque os clientes já estavam ali dentro do escritório. Então, aproveitar essa oportunidade. Permaneci um tempo no escritório, consequentemente, nessa área de novos negócios, a gente foi originando alguns mandatos de relacionamento de clientes do escritório para fazer fusão, aquisição, reestruturação. E aí eu não tinha braço para fazer sozinho, né, esse serviço, e aí precisava de ajuda, muitas vezes, de alguma casa que tinha um grupo de analistas que conseguisse me ajudar a entregar aquilo que a gente tinha se proposto. E aí me aproximei a uma boutique de M&A, né, que são casas que fazem essa parte de fusão, aquisição, reestruturação de empresas. E aí originei alguns negócios, me juntei a eles. Na época, eles fizeram, essa boutique de fusões e aquisições fez a negociação dos direitos minerais de uma família em Minas Gerais. E eu me lembro muito dessa operação, que essa família recebeu $90 milhões, né? E num cheque de uma grande mineradora. E aí eu falei, poxa, e agora? O que vocês vão fazer, né? Vocês arrumaram uma liquidez para esse cliente de vocês? Acabou o negócio de vocês aqui. Aí eu falei, tá, e aí você faz uma operação e vai embora, e quando que você vai falar com ele de novo, né? Não vamos falar com ele de novo. Aí eu falei, peraí, eu acho que tem uma oportunidade. Tem um funil aberto aqui. Exato. Dar uma sequência. E, poxa, $90 milhões, ainda mais, a gente está falando de 2007, 2008, era um dinheiro, hoje já é muito relevante. $90 milhões são $90 milhões, mas na época o poder de compra desses $90 milhões era um volume muito considerável. Eu falei, poxa, e se a gente constituir uma gestora de investimentos aqui, para que a gente faça a gestão desses recursos oriundos desses negócios. Quando você faz liquidez para um cliente, poxa, vamos dar continuidade. Exatamente, com ele aqui, vamos manter esses dinheiros dentro de casa, se não na totalidade parte, para que a gente consiga constituir um novo negócio, gera recorrência, você permanece com aquela... O LTV do cliente vai embora. E aí você permanece com esse cliente, proximidade do cliente, amanhã aparece uma outra oportunidade, você provoca ele. Tá em casa, né? Exatamente. Tá em casa, então,
Muito bem. É, boa sacada, né? Estavam perdendo o dinheiro ali, né? E aí eles indicaram esse cliente para um banco, para um private, né? E aí eu falei, poxa, vamos desenhar para as próximas operações alguma coisa assim. Foi aí que nós constituímos uma gestora focada em família. Então, nós fomos uma das primeiras independentes, não ligada a nenhuma instituição financeira, que tinha como foco cuidar do cliente. Né? Então, desmistificar para essas famílias os investimentos, consolidar isso dentro de veículos inteligentes que eles pudessem carregar no longo prazo, que num segundo momento uma sucessão fosse simples de ser feita, bem organizada. Então, tinha toda uma parte de planejamento. E assim constituímos um multifamily office, né? Que é uma gestora que de cuida wealth, de algumas, né? é uma gestora que cuida de algumas famílias. Até que em 2014 tinha um grupo italiano com presença global que estava desembarcando no Brasil e eles estavam imaginando fazer consolidação de algumas gestoras, né? E uma das gestoras escolhida, acho que, se não me engano, nós fomos a segunda. Teve uma que eles adquiriram que fazia parte de gestão ativa, então com muitos investidores, e nós que fazíamos a parte de gestão de famílias, com um número menor de investidores, mas com um patrimônio maior de cada uma dessas famílias. Então, nós cuidávamos basicamente de umas 30 famílias na época, tínhamos diversos fundos exclusivos, fundos dedicados para essas famílias. Chegamos a estruturar mais de 100 veículos de investimento para essas famílias. Que no momento agora está em muita discussão, né? Da tributação, dos fundos exatamente. Está mudando muito. Então, recentemente foi aprovado algumas medidas aí. Já foram. Então, tudo aquilo que a gente criou lá atrás, eu acho que foi muito bem sucedido, né? Até agora. Então, agora já mudou um pouco o modelo, mas o mercado é muito inteligente, se ajusta. Sempre se adequa. Né? Começou a acelerar para um outro mundo. Né? E essas reformas, quando mira sempre na alta renda, a alta renda sempre tem saídas, né? Seja offshore ou mesmo aqui, sempre vai ter uma alternativa. Você né? imagina que o alta renda escapa disso. Ele é muito sofisticado e ele é muito assediado. Então você tem os melhores advogados buscando essas famílias para sugerir uma oportunidade. Boutiques ou multifamily office que cuidam do dinheiro dessas pessoas que estão constantemente estudando oportunidade, tudo isso de uma forma legal, né? Mas dentro da regra do exatamente. Jogo. O Jeff Bezos mudou agora recente, né, da Califórnia, na Califórnia, ele morava em Washington, Califórnia, acho que era Califórnia. Foi para Flórida. Flórida, exatamente. Para não pagar $600 milhões de imposto ali. Então, isso, dentro do jogo existem sempre alternativas, né? Você não consegue pegar. Que você pega uma boa parte de famílias que estão ali no meio ali, que talvez não sejam o topo, mas que acaba sendo pega por essas regras novas. Mas muitas vezes quando você cria uma barreira ou você... o capital foge. O capital foge. Então, obviamente... Estabelece residência no Uruguai. Exatamente. Sempre tem alternativas. O dinheiro ele nunca dorme, ele está sempre navegando por algum lugar. E as pessoas as famílias estão sempre procurando boas oportunidades. O estímulo funciona muito mais, né? Do que você ficar tributando e prendendo, né? Exatamente. Essa regra essa medida que precisa ser entendida. Mas o dinheiro ele é arisco, né? Então, eu acho que as pessoas demoram uma vida, né? Para conseguir conquistar um patrimônio, etc. e tal, e de repente vem alguma medida que acaba mudando todo o jogo, né? E consequentemente aquele planejamento que foi desenvolvido ele já não funciona mais e aí você tem que se atualizar. E aí nós vendemos a nossa gestora para os italianos, né? Para esse grupo italiano. Legal. Permanecemos como executivos dessa estrutura. Eu permaneci por um bom tempo lá com eles, até que eu resolvi me desligar. E aí vendi 100% da minha participação. Fiquei um período de castigo aí, sem poder trabalhar. Um tempo ali, né? De e aí eu estava repensando também minha vida. Falei, poxa, o que eu vou fazer? Né? Momento de refletir ali. Exato. E eu acho assim, eu acabei tendo
um sabático forçado, né? Então, Bom. Só para explicar, né? Quando você vende, você tem um tempo ali que você não pode operar no mesmo mercado. Exatamente. Né? Então, você ficou, quanto tempo você pegou de gancho ali? Eu, um ano, e aí quando o meu sócio resolveu sair, e aí por conta da saída dele eu levei mais um ano. Então, eu na totalidade 2 anos... você também tomou um gancho por causa da saída dele? Depois, exatamente. Aí eles um vincularam, conta, falaram, vocês vão se juntar de novo. Sim. E juntaram. Mas nos juntamos, mas a gente não estava mais com esse cacuete de fazer a mesma coisa que a gente fazia. Então, a gente queria fazer alguma coisa similar, de uma maneira diferente. Então, foi aí que nós constituímos um veículo de investimentos, um fundo imobiliário. Aí já pela Open Capital, né? Ainda não pela Open Capital. Nós constituímos na gestora de um amigo nosso. Tá. Foi isso. Exato. Ali eu acho que a gente foi preguiçoso, né, para montar uma nova gestora. E tinha Vamos fazer amigo nosso. MVP aqui, ver se vai. E aí um amigo nosso que a gente sempre teve um ótimo relacionamento. Quando nós tínhamos o Multifamily Office, nós fomos o seed money dele aqui em São Paulo. E a gente sempre teve uma relação muito próxima, além do comercial com ele. Ele falou, poxa, usa a minha gestora, monta lá. Pluga aí. E aí, quando o negócio começou a tracionar, esse fundo imobiliário, um olhou para o outro, né? Eu olhei para o Marcelo e falei, Marcelo, acho que a gente vai precisar dar uma incrementada na nossa estrutura. E se a gente está efetivamente acreditando, né? E a gente já sabe que a gente tem que se dedicar e montar uma estrutura dedicada ao produto, vamos criar uma independência. Então, foi aí que nós fizemos a cisão. E aí constituímos a Open Capital. Legal. A Open Capital acabou assumindo a gestão do fundo imobiliário. É um fundo imobiliário listado na Bolsa, é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis. Você estava falando do desempenho dele, está muito legal, né? O histórico aí, o fundo vai super bem, ele entrega na média entre 1,20% e 1,30% ao mês. Muito bom. Líquido, né, de tributo. Que não tem tributação. Não tem tributação. No fundo imobiliário, né? Por enquanto. Inclusive tá na última tem sempre essa história, né, dos fundos insegurança imobiliários, Brasil, né? da isenção do imposto de renda. Sim. Mas hoje é um mercado muito maduro e eu acho que, inclusive, o próprio governo viu que, além dos dividendos líquidos, né, ou não tributáveis, essa é uma indústria que fomenta um dos grandes vetores de crescimento da economia, que mais empregam, né? Exatamente. Então, hoje o mercado imobiliário, se não for o maior, é um dos maiores, né, em termos de emprego, né? E muitas vezes o banco acaba não tendo disponibilidade para emprestar para esse tipo de empreendedor. Então, você acaba emprestando dinheiro para um cara que está no interior, que não teve acesso ao mercado de capitais ainda, ou não tinha acesso a um volume que ele necessita para continuar a incorporação dele, a construção dele. E aí você acaba financiando diversos segmentos, desde um loteamento, que o banco não disponibiliza uma linha de empréstimo, né, de crédito para esse empreendedor, até término de obra. E aí tem os mais diversos segmentos. Sim. E isso que a gente faz hoje. Hoje o fundo viabiliza diversos empreendimentos. Né? E você disponibiliza isso para a população também. Hoje é um mercado que está se amadurecendo. Então, hoje o nosso mercado financeiro é um dos mais desenvolvidos do mundo, né? O nosso setor bancário é muito desenvolvido e o mercado financeiro, consequentemente. Então, hoje a gente pode dizer que a gente democratizou, né, o mercado financeiro, até para que você adquira uma cota de investimentos desse fundo, uma cota
desse fundo de investimentos, você precisa de aproximadamente R$10, né? A partir de muito R$10 né? é super acessível. Então a gente popularizou o investimento e esse investidor está tendo um retorno similar ao de uma família que a gente falou agora há De pouco, alta que renda, é, poxa, super sofisticado. Exato. Então, acho que você consegue, através desses veículos, popularizar, né? E entregar para esse investidor o mesmo resultado. Era assim, só Não, fundo exclusivo, exatamente. tem esse desempenho, Exatamente. só a partir de tanto. Hoje, com R$10 você acessa isso. Né? E o investidor hoje, a população, ela tem consciência, né? Que o banco acaba sugerindo, né, obviamente, produtos que estão dentro da meta do gerente. Né? Eu acho que tem bons gerentes, mas tem uma pressão no mercado. Exatamente. Então, eu brinco que o banco nunca teve conflito de interesse, porque ele tem o interesse do dono. Né? Então, só um interesse. Exato. Então, mas brincadeiras à parte, eu acho que hoje a grande oportunidade é essa. O fundo imobiliário cresceu muito no mercado, né? Hoje tem muita gente que vive de aluguel sem ter um imóvel, né? Aliás, não tem tem milhares de imóveis com uma cota de um fundo imobiliário, né? Como é que você vê esse veículo hoje de participação do fundo imobiliário? Está crescendo muito, assim, em termos de alocação de mercado, assim? Hoje a gente já superou os milhares de investidores, né? Legal. Então... É uma forma de começar ali numa renda variável. Não deixa de ser renda variável, apesar de ter, né? Exatamente. Eu sempre brinco, né? Eu tenho uma colocação que o fundo imobiliário ele é uma renda variável com a renda fixa disponível muitas vezes mensalmente. Aí depende do tipo de veículo que você... A maioria é mensal, né? Exatamente. Então, a disponibilidade, o pagamento é mensal. Então, ele tem um componente ali de renda fixa junto com a renda variável. E é o que eu sempre digo, né? Então, dos mais diversos segmentos de fundos imobiliários, você tem fundos de tijolo, sendo eles ou de lajes corporativas ou galpões logísticos, ou incorporações residenciais, comerciais, shopping. Então, você consegue investir com a solidez do imóvel, né? E com uma renda que muitas vezes, como falamos há pouco, antigamente estava disponível para as famílias um pouco mais sofisticadas ou para o pessoal que tem um alto poder de aquisição, né, ou de investimento. E é o que eu sempre digo, o exemplo, né? O brasileiro ele é muito patrimonialista. E além dele ser patrimonialista, ele está mal acostumado, que nós temos uma taxa de juros aqui CDI sempre altíssimo, sempre elevado, né? Consequentemente, todo mês ele acaba recebendo uma remuneração alta, né? Risco. E aí você acaba sofrendo para desenvolver outros produtos, né? Porque você acaba colocando componentes de risco para que você tenha uma rentabilidade acima do CDI. Eu acho que o fundo imobiliário acabou se encaixando nesse perfil, acabou aproveitando dessa oportunidade e muitas vezes antes de você comprar um apartamento, você quer investir, quero comprar um apartamento. E é um exemplo que eu sempre uso, eu falo, poxa, em quanto tempo você negocia um apartamento? Né? Então, você vai gastar no mínimo seus 60 dias para adquirir aquele apartamento, entre toda a parte de documentação, de certidões, assinar contrato, pagar o banco, impostos, o banco liberar teu financiamento, você dá o sinal, depois você começa a pagar as parcelas do teu financiamento, ou seja, ele é demorado, né? Por mais desenvolvido que o nosso mercado seja, a aquisição de um ativo desse, ela é demorada. Consequentemente, e custosa, né? A venda também é demorada. Então, hoje você tem um apartamento, você não consegue vender do dia para a noite. Obviamente que dependendo do preço que você estima em vender, localização, você vai conseguir uma liquidez num tempo menor do que se você for buscar um valor de mercado. O imóvel, geralmente, ele acaba corrigindo a inflação. Né? Então, antes de você investir num imóvel para alugar este imóvel, dificilmente ele vai render mais do que o CDI. Só que, ao mesmo tempo, você tem um patrimônio imobiliário, você tem o seu tijolinho. Tem uma correção ali, né? E você tem uma correção implícita ali
do poder de compra, né? Ou do valor daquele ativo. Só que você não tem a liquidez instantânea. E eu acho que o fundo imobiliário, você acaba aproveitando o melhor dos dois mundos, porque você tem uma gestão super profissional na escolha de todos esses ativos. Então, você vai buscar sempre ativos que apresentam um potencial de valorização muito bom. Muitas vezes você financia, você acaba entrando antes do término da obra e, consequentemente, você tem um preço melhor. Você acaba pegando um pouquinho ali próximo ao preço de custo do incorporador, né? Porque você está dando liquidez para ele. E aí os investidores têm essa mesma oportunidade através do veículo. Só que com a liquidez, que hoje você vende a cota do fundo imobiliário, daqui 2 dias você já recebe os seus recursos, né? Então, é o que eu falo, hoje você consegue montar uma carteira imobiliária com diversos fundos imobiliários. E você não... Poxa, muitas vezes o investidor ele não tem condição de comprar um galpão logístico, né? Que, poxa, demanda centenas de milhões aí, muitas vezes, para você desenvolver. Ou mesmo vai comprar um apartamento, mas vai alocar, exatamente. Tem o locatário, tem o corretor. E aí você ainda tem o risco do teu inquilino, tem tudo isso. de crédito, do cara atrasar, não pagar, o teu apartamento acaba deteriorando também, porque manutenção, tudo isso. Você tem toda essa parte de manutenção, pintura, etc. e Condomínio. tal. Quando ele não paga, é difícil de tirar esse cara de lá de dentro. E aí o fundo imobiliário não. O fundo imobiliário você tem uma gestão profissional que está olhando todos os imóveis o tempo inteiro. Com uma rentabilidade superior, né? Porque hoje um aluguel bom, 0,8, 0,6... isso é muito bom, né? Muito bom, né? E você tem papéis ali, fundos imobiliários que rendem, como o teu, por exemplo, 1,2. E além disso, né? Você ainda tem um imposto de renda na hora que você aluga, né? 15, então, 15%. Dependendo da faixa, chega até seus 20 e poucos por cento, né? E o fundo imobiliário não. Então, só vantagem, né? Agora, só para explicar para um público geral, você tem o fundo imobiliário de tijolo que tem imóveis. Perfeito. E o teu fundo que é um fundo de papel, né? O nosso fundo é um fundo de recebíveis imobiliários, né? Ele é oriundo de um imóvel. Sim. Então, toda e qualquer dívida, todo e qualquer papel, ele acaba sendo lastreado num imóvel, num ativo real. A garantia é um imóvel, né? Independente se a garantia é um galpão, se ela é um terreno, se ela é uma laje comercial, se... Então é um empréstimo com garantia imóvel. Exatamente. E aí você tem um papel ali que é o... E geralmente, qual é o nosso desafio, né? E qual é a nossa expertise? É a gente buscar bons empreendimentos que apresentam uma performance. Então também não adianta eu comprar um ativo que eu não acho que não vai bem, né? Ninguém aqui quer ter no limite o imóvel, ter que executar um imóvel para entregar frações de imóvel para os nossos... Não é isso. Então a gente sempre busca bons empreendimentos, que a gente consiga financiar esses bons empreendimentos, que o nosso negócio no final da linha é dinheiro. Então, eu peguei o dinheiro do nosso investidor e eu quero devolver dinheiro para o nosso investidor. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu dou a garantia do imóvel, né? Então, isso acaba sendo muito confortável. Uma segurança ali, exatamente. Né? Então, como é que chamam, aliás, o fundo? Porque eu também vou dar uma olhada. Eu gosto de fundo imobiliário, eu não acredito que eu não estou no teu. Chama OpenK, Ativos e Recebíveis Imobiliários, e o ticker, qual que é o ticker? É ARRI11. ARRI11. Exatamente. Tá. Então, quando você abrir lá na sua corretora, ARRI11. vai ser um dos primeiros que vai aparecer lá em fundos imobiliários. Verdade, exatamente. Já está na linha alfabética. E é um fundo que já tem seus 4 anos e meio. 4 anos e meio. Nós Legal. constituímos esse fundo no final de 2019. Você abriu para atender primeiro os seus clientes, mas depois vocês lançaram na bolsa. Né? Então, eu brinco que a gente deixou de fazer gestão de algumas famílias, mas as famílias não deixaram a gente, né? Então, grande parte desses nossos clientes estão conosco dentro do fundo imobiliário, nossas famílias, nossos dinheiros. Então, a gente está sempre... a gente chama de skin on the game, né? Skin in the game. Tô dentro do risco ali. Exatamente. Né? Então, o risco que o nosso investidor corre é o mesmo que eu estou correndo. Né? Então, eu tenho que entregar o melhor possível, com a maior transparência e a melhor rentabilidade, para que esse cliente esteja conosco. Hoje já somos mais de 28 mil investidores. Então, é um fundo bem pulverizado, é um fundo que já está consolidado,
né? É um fundo conhecido, inclusive. Nós estamos entre os 10 melhores fundos de recebíveis do mercado. E aí depende um pouquinho da inflação. Às vezes a inflação vem um pouco maior, às vezes menor. Consequentemente, o retorno do fundo, por conta dos papéis ou dos ativos que nós temos serem atrelados à inflação, IPCA, então a gente acaba tendo essa flutuação. Mas tá indo agora super está bem. com a inflação em queda, tem uma tendência de dar uma baixada um pouco ali, né, no geral. Ali, Exatamente. né? Mas vocês já vinham com uma performance acima do mercado. Exatamente. Né? Mas eu acho que você tocou num ponto muito importante. Hoje, nós estamos trabalhando com taxas... a Selic ela já está menor do que foi há um ano atrás. Então, eu acho que nós... E com tendência de nós queda. tivemos uma taxa de juros da Suíça, praticamente, seus 2%, que eu acho que estava fora também. Aquilo tava completamente negativo, né? fora. O juro real era negativo. Exatamente. Né? Então, eu acho que não é a nossa realidade e não acredito que vá ser nos próximos 5, 10 anos. Eu acho que tem outros países do mundo que estão bem melhor desenvolvidos, com situações econômicas muito melhores, sem qualquer tipo de crise política. E esses países, sim, obviamente, vão ter uma taxa de juros menor que a nossa. Né? Você vê até o próprio Estados Unidos com a taxa de alta como está hoje, vai segurando a nossa. Né? Talvez a nossa não caiu mais ainda, porque lá está segurando. E Estados Unidos é a grande motriz aí do mercado financeiro. Então, eu via lá no Safra, na Asset que eu comecei, que é Estados Unidos espirrou, o mundo fica gripado. Né? Que é a moeda mais forte hoje, ainda queira ou não queira, é o dólar. Está numa briga aí, China e Rússia não estão usando mais, mas... Exatamente, mas não vai adianta. Demorar pra... Eu acho que tem muita gente no mundo, né? A população do mundo olha e todo mundo sabe que é o dólar. Né? Never bet against America. Então, isso aí não tem jeito. Mas eu acho que é uma economia que se reinventa. Obviamente, a gente vai ter, recentemente, nós vamos ter, no curto prazo, aí, eleição nos Estados Unidos. Não sabe nem quem vai, né? Do lado do Biden, será que vão insistir nele? Do Trump então, vai ser elegível? Ele não sabe o que vai acontecer. Eu tenho até uma outra preocupação em relação a isso. Né? O que está acontecendo lá que... nem o Partido Republicano, nem os democratas conseguiram criar novos candidatos. Né? Pois é. Então, hoje, de um lado, você, teoricamente, está apontando para o Biden ali, como candidato de uma das partes, e o Trump como candidato da outra parte. Então, a gente está voltando a uma eleição passada e a gente está... Então, o que está acontecendo, né? E até assim, também, candidatos mais velhos também, né? Que, exato. Inclusive, cadê os novos políticos, né? Novos entrantes, e o Biden, novas. Exato, e o Biden, você imagina, com os seus 85 anos, né? Os 80 e poucos não anos, tem condição mais. Você imagina que o melhor cargo para ele não seja como presidente dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que é uma economia... Poderia, mas ele está demonstrando que não está em condição. Né? Também mas com essa idade, né? Eu acho que né? teria outras coisas para ele fazer, né? Não toda essa responsabilidade, que deve peso. ser uma pressão, Imagina. deve ser um... Tem aquela história, né? A foto do presidente quando entra e quando sai, ele ganha em 4, 8 anos, ele perde uns 20, né? Exatamente. Então, é muito desgaste. Eu não acho que seria o cargo mais adequado aí com seus 80 e poucos anos. O próprio Trump já está idoso. Exatamente. Também, né? E óbvio que o Trump tem aqueles erros dele, toda aquele... faz um tweet errado, aquela lambança toda, ele gosta de uma confusão, ele vibra nisso, né? Cada um tem suas qualidades, suas características. Sim. Não estou aqui tomando um lado ou outro, não é meu objetivo, mas é que o que acontece lá depois e me preocupa assim, o que está acontecendo que não estão sendo criados novos a própria Kamala políticos, Harris, que é a vice, ela não é citada, né? Não. E com essa queda do Biden, ela podia estar aparecendo. Exatamente. Espaço tem, mas ninguém está tomando esse espaço. E aí eu acho que ela também tem um viés muito para um lado, que eu acho que também não agrada muito o americano. Mas eu acho que o grande ponto é a não reciclagem dos políticos. Né? Se você for pensar aqui também é a mesma mesma aqui história, é igualzinho. Então, a gente está indo voltando para os mesmos pontos. Nós estamos vivendo a mesma coisa. Né? Hoje até, inclusive, eu estava lendo uma reportagem. E o que está acontecendo? Por que as pessoas não estão querendo se tornar políticos? Certa desilusão, né? Ao mesmo tempo,
o que você está fazendo com o empreendedor também, né? Será que no final da linha você está promovendo a oportunidade de nascerem novos empreendedores, jovens com ideias maravilhosas, que querem implementar essas ideias e não tem um ambiente adequado para florescer, estimular. Exatamente. Então, acho que falta estímulo para isso. No Brasil, sem O dúvida. político também, eu acho que despreparado. Ou desacreditado. As pessoas estão mais desacreditadas nesse mundo. Só que, ao mesmo tempo, você vê uma evolução que hoje a gente fala de política, né? Sim. Há 20 anos atrás, que acesso nós tínhamos? A gente né? não sabia o que acontecia em Brasília. Exatamente. Né? Brasília estava lá para ficar longe mesmo. Exato. Né? Agora já está tudo Então a gente perto. sabia o que tinha nas mídias tradicionais ali, que é o que a gente consumia. E hoje, com todo esse desenvolvimento tá aí, em tecnologia, obviamente você tem notícias dos mais diversos, sendo elas verdadeiras ou não verdadeiras, manchetes assim, manchetes assado. Você tem viés para um lado ou para o outro, mas eu acho que hoje a população está sendo mais provocada e ela foi inserida nesse mundo político. Mais em pauta. Então, poxa, quantas vezes conversei com muita gente, com diversas pessoas que não sabem o nome do subprefeito, né, da sua cidade. O vereador que e olhe lá do prefeito. Do prefeito já é difícil, do subprefeito é impossível. Né? Então, as pessoas não lembram o vereador que votou, o deputado que votou. Né? Exato. E o que a gente está passando hoje é culpa nossa. Né? Então, fomos nós que colocamos alguém lá no cargo, fomos nós que votamos, fomos nós que talvez erramos ou não, mas eu acho que isso demanda um pouquinho de consciência nossa, estudar um pouquinho mais e buscar... Leva tempo. Porque reflete no nosso dia a dia, reflete no nosso desenvolvimento, toda, tanto do país, quanto do estado, quanto da cidade, e assim sucessivamente, até chegar na sua família e você. E ao mesmo tempo o inverso é proporcional. Então é você, família, né? Bairro, cidade, estado, país. Então acho que é um pouco de tudo isso. Mas o mundo se ajusta. Né? Então acho uma nova realidade que vai sendo a gente está vivendo hoje uma segregação mundial, né? Então eu acho que a cada mais conforme o tempo vai passando, eu acho que a gente vai conviver um pouco mais com isso. Pessoas se segregando, menos globalização e mais segregação. Né? Então, eu acho que vão ter outros blocos, o movimento é esse mesmo. Né? Eu acho que o movimento que a gente está ele enxergando... ouve isso, depois até uma retração agora, né? E é cíclico também, né? Os movimentos. Né? E até, para ter ideia um pouquinho desse mundo de crédito, né? Até esqueci de falar, em países desenvolvidos, né? Então, hoje esse crédito imobiliário na Europa, basicamente, ele representa alguma coisa em torno dos seus 85%, né, dos ativos imobiliários. Nos Estados Unidos, alguma coisa em torno dos seus 55%, 60%. No Brasil é 25%. Isso se fala há muitos anos, né? Que tem espaço, então, né? E tem mesmo. Né? E eu acho que assim, a desbancarização desse mundo do crédito e aí que foi a entrada também dos fundos imobiliários, né? Que estão aproveitando essa oportunidade. Esse número vem escalando. Né? Exatamente. Então, e eu acho que o mercado brasileiro tem um potencial muito importante. Eu acho que quem está inserido nesse mercado vai crescer. E aí, num futuro próximo, eu acho que vão ter consolidações de estruturas parecidas, né? E aí depois o mercado se desenvolve, cria uma nova oportunidade. Aí, mas eu acho que... vai se adequando, né? Vai se ajustando. Puxando aqui um outro ponto, você já é cliente nosso já há um tempo já, né? Olha, eu devo ser cliente de vocês há alguma coisa em torno dos seus 16 anos, 15 anos, alguma coisa assim. Dá um feedback nosso aí para a audiência a respeito do nosso atendimento. Ao contrário, eu só tenho que agradecer e elogiar sempre prestativos, sempre atenciosos, sempre cuidadosos, ou tentando sugerir algum ajuste na minha carteira de seguros aí, trazendo novas oportunidades com custo menor e uma
uma amplitude aí do seguro ou do atendimento maior e estou muito satisfeito. Legal, bom saber. Não é de hoje, né? Então, que bom. O cliente... Eu falo que o cliente bom é aquele que permanece com você por muitos anos. Que indica, né? Que você já indicou vários clientes pra gente aqui, então, que eu sei também. Quem trabalha bem, quem atende a gente bem, eu acho que... A gente tem que valorizar, né? Também porque penso assim. a venda, ela não é só do produto. A venda, ela tem que ser de um produto bom. Então, se você vender por vender um produto, o teu cliente vai embora e acabou ali. Você vai ter que arrumar... E aí, acho que a manutenção do cliente que é o grande desafio, e isso vocês têm dado aula aí com muito... Acho que eu fiz uma boa escola, eu comecei no Banco Safra, né? Que sempre fez muito bem relacionamento lá, né? E essa ideia de ter o cliente e ficar com ele, né? E aí eu saí do banco, eu montei a corretora. E aí eu saí justamente também por questões de conflito de banco também. Eu falei, não, agora eu vou fazer o melhor negócio pro cliente. E aí é isso, essa é a fórmula, né? Você fazendo no teu negócio, no meu, fazendo o melhor negócio para ele vai ficar com você, vai te indicar e não vai sair. Né? A gente tem aqui um índice de retenção altíssimo, assim, dificilmente perde cliente. Mas excelente. É esse olhar no longo prazo. Né? Nós lá no nosso fundo, nós temos os clientes que participaram do IPO, né, da oferta inicial do fundo imobiliário, estão conosco até hoje, nunca venderam uma cota. Né? Eu até brinco com eles, eu falo, pô, vende um pouco para que as outras pessoas consigam também entrar, adquirir essas cotas e, consequentemente, a gente melhore também o volume, né? E a liquidez do... Dilui ali, né? Exatamente. Mas estão felizes conosco, aí estão há bastante tempo. Isso é legal. E é um produto, assim, que realmente a gente acredita. Então, é um veículo bom para também pensar em aposentadoria, assim, né? Eu faço a estrutura também para minha família de investimento. Meus pais, obviamente, já estão nessa fase, né? Já de aquietar-se, né? Financeiramente, e eu vejo que onde eu estou mexendo mais e posicionando é fundo imobiliário. Assim, né? Não, eu acho que tem grandes oportunidades, eu acho que tem muitos bons fundos, muito bons gestores, eu acho que existem gestores especializados em diversos segmentos, então gestores especializados em logística, outros em lajes comerciais, outro em recebível. Eu acho que tem muita gente competente aí fazendo bem feito isso tudo. E isso gera oportunidade para que você possa diversificar também. Então, é o que a gente sempre fala, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Né? Então, para fundo imobiliário também essa ideia de exatamente. Ser justamente para entrar em mercados diversos. Né? Então, pega na pandemia, por exemplo, alguns setores sofreram, né? De shopping. Então, se você tem um posicionamento aí mais diversificado, você segura a bucha. Né? E o mercado imobiliário, ele é cíclico, né? E como você consegue aproveitar disso? Né? E eu acho que aí sim é a diversificação. Obviamente que um ativo logístico ele não vai te dar a mesma rentabilidade, o retorno de um ativo, de um fundo de recebíveis. Né? Mas, ao mesmo tempo, não adianta você ter 100% dos seus dinheiros em recebíveis. Né? Tem um risco inerente ali no negócio. E se você está todo nele, exatamente. Então, acho que o importante é diversificar, escolher o investimento de acordo com o teu perfil, entender um pouquinho, né, da onde você está colocando seu dinheiro. Eu acho que tem um bom conselho ali. Exato. Né? Eu acho que assim é tão difícil da gente gerar riqueza, da gente acumular. Para perder é muito fácil. Então, cuide bem disso, né? Cuide daquilo que você conseguiu conquistar, estude, vá atrás. Muitas vezes eu vejo, inclusive eu vira e mexe, eu estou dando bronca em alguns investidores, porque a gente produz um relatório gerencial do fundo que tem um monte de páginas, né? Tem, sei lá, mais de 40 páginas. Puxa, por mês, acredito que, sei lá, 10 pessoas leiam aquele relatório. E aí, para que a gente pudesse estar mais próximo do nosso investidor também, nós fomos resumindo em outros relatórios. Então, hoje, a gente, se não me engano, eu acho que a gente é o único fundo que produz 3 relatórios gerenciais, né? Então, um mais completo, o resumo gerencial, que eu acho que esse tem mais aderência, e um relatório mais simples de destaques, né? Aquilo que aconteceu, são os highlights, porque as pessoas também não têm tempo, estão sempre na correria do dia a dia, focada nos seus negócios. Acabam não lendo, né? Aquilo que a gente está tentando comunicar, o que está acontecendo, o que a gente está fazendo, qual a nossa ideia, qual a nossa cabeça, né? Para onde estamos indo, né? Exatamente. Isso, né?
Acho que isso é um pouco do nosso dia a dia. Legal. Deixa aqui os seus contatos da Open Capital, comenta um pouquinho aqui. A gente vai deixar aqui também nos comentários aí. Vamos lá. Nosso site é Open Capital, com K. E o site do fundo imobiliário é arri11.com.br. Dá uma olhada lá, vê se faz sentido. Não é uma recomendação de investimentos, contando um pouquinho da nossa história aqui. Mas uma vez você abriu a oportunidade aí e você ficou curioso, vai lá dar uma olhada aí. Legal. Se fizer sentido para você, eu já vou dar uma olhadinha lá. Sim. Não, pode olhar. Mas o meu dinheiro está lá. Legal. E você, se ainda não segue o Seducast, segue aqui, subscribe. Por favor, segue a gente aí, dá um joinha e compartilha informações sobre o mercado financeiro. Aqui a gente recebe empresários, empreendedores de diversos setores e estamos aqui com mais um grande nome do mercado financeiro que é sempre trazendo conteúdos interessantes e inteligentes para todos. Fábio, obrigado pela participação. Obrigado você Quando pela quiser, oportunidade. a casa está aberta aqui, novidades, conversa aqui com o público, traz aí, tá sempre a Open Capital aí, ó, tá com a gente aí. Fique à vontade, a casa é tua. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sou um cliente fiel aí da Cedo e não é merchan nenhum. Estou contando do que eu já vivo há bons anos aqui com eles. E parabéns aí pela evolução da corretora, atendimento sempre melhorando e agora com essa novidade aí do podcast. Legal. Estando mais próximo aí do seu público, do seu cliente. E se a gente puder ajudar, dar algum input aí, quem sabe, estamos super à disposição também. Legal, maravilha. Obrigado, valeu pela parceria aí. Obrigado. Tudo de bom, sucesso. E fica ligado aí no Seducast.